Que a graça, a paz, a comunhão de Deus e a do Divino Espírito Santo sejam com todos. Hoje o Espírito Santo, pela sua infinita misericórdia, nos deu uma palavra. E quando Ele me deu esta palavra, eu lembrei de algo que aconteceu, uma experiência que eu tive com o Senhor há muitos anos atrás. E é muito forte. Quando eu lembrei, amados, eu comecei a falar em mistérios, porque fica até o final desse vídeo, você vai entender a alegria que eu senti no meu coração compartilhar com vocês esta mensagem. Mas antes, eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Você, querido ouvinte, que tem compartilhado, que tem se inscrito no nosso canal, vocês que se inscreveu, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente, você e a tua casa. E também quero indicar o canal Vivendo Depois da Morte com o nosso irmão Luiz Carlos Aquino, que sempre tem aquela palavra forte para o nosso coração, e aos domingos ele está trazendo a mensagem sobre o Apocalipse. E olha só, tem coisas ali que eu não entendia e ele esclarece certinho, queridos, movido pelo Espírito Santo. Vai lá, se inscreva no canal, curta, compartilhe com as pessoas. Tudo que vem de Deus tem que compartilhar, queridos, porque tem muitas coisas que são engano, mas quando você vê o Espírito Santo fala ao teu coração que vem de Deus, você tem só que compartilhar. Glória a Deus o que você tem aprendido. Também vai lá no canal de historinhas com a nossa querida irmã Marli Goulart. Vai lá, a titia Marli está lá contando historinhas. É bom que os teus filhos vejam coisas boas, coisas que vêm do alto, queridos. Porque as criancinhas também têm que aprender a ouvir falar de Jesus, falar a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Também quero lembrar você que temos que tomar água. Vamos tomar água para que a saúde do corpo venha, ficar top, como diz o brasileiro, né? Glória a Deus, bendito seja Deus. E vamos à mensagem de Deus que está no livro de João. João 12, deixa eu ver aqui, só um minuto, 12:44. Veja bem, baseado nesta palavra, eu vou contar a você o que aconteceu comigo. Eu tenho um certo dom, recebi um certo dom pela infinita misericórdia do Senhor, não para a minha glória, mas para a glória do Papai querido. Eu recebi um dom de arrebatamento de sentidos, no caso. E eu tenho algumas experiências com Deus, já tive muitas experiências. E uma delas foi essa aí que eu vou compartilhar com vocês agora. Que eu estava dentro do ônibus. Eu trabalhava numa firma e era longe essa firma. Demorava umas 2 horas para chegar em casa. Aí pensei, vou ler a Bíblia. E Deus estava lendo, ainda era o Novo Testamento, nem era, não tinha velho nessa Bíblia, era do Novo Testamento. Aí eu estava lendo, e vou ler para vocês o que eu estava lendo, lá em João 12:44. Então Jesus clamou: quem crê em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Espera aí, vou dar uma pausa aqui. Comecei a ler essa parte aqui. Quando eu comecei a ler esta parte aí, os meus sentidos fugiram. Eu me vi diante, como que eu posso falar, num lugar
Eu creio que era diante do trono, na sala do trono, no caso. Eu falo que é a sala do trono, sim. Estava lá, mas como que eu posso explicar? Você está lá, mas você não pode levantar a sua cabeça. Você você vê com os olhos fechados. É um mistério muito grande, mas é assim que acontece comigo. E eu estava ali prostrada com a testa no chão e eu não conseguia levantar minha cabeça. Tinha uma força que continha a minha cabeça colada no chão, assim, prostrada, joelhos, né? No caso, é o jeito que a gente tem que estar diante do Todo-Poderoso, que Ele é poderoso demais. A glória dele é tremenda. E aquela força me segurava ali. E quando eu estava lendo exatamente esse versículo, veja bem. Então Jesus clamou. Quando eu li essa parte, fui levada, eu ouvia a voz, Abadai de Contarabastia, a voz do Todo-Poderoso, do Senhor falando. Era uma voz, como que eu vou explicar? Não tem como. Uma voz poderosa falando assim: quem crê em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. O próprio Jesus falando. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas ou não crer nelas, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. O Senhor falando que Ele não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. O Senhor nos chama, queridos. Ele nos chama para que possamos ser salvos por Ele. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem que o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. A palavra, quem que é a palavra? É a Bíblia Sagrada, meus queridos. Tem gente que não valoriza essa palavra. Fala, ela foi escrita por mão de homem. Já vi muitas pessoas falar isso. Mas olha aqui a prova. Aleluia, foi escrita por mão de homem, sim, porque Deus não deu ordem aos anjos para pregar a palavra. Foi escrita por mão de homens, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que traz a nossa comunhão, a nossa conexão espiritual com os céus, amado. Chamando e candaralabácia. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Você precisa conhecer e ter essa intimidade. É o Espírito Santo que vai levar você a conhecer o Senhor Jesus, a conhecer esta palavra aqui. Esta palavra é viva. Olha a prova que esta palavra é viva. No momento que eu estava lendo, eu fui levada em arrebatamento de sentido à presença do Senhor, e ali eu ouvi Ele falando com a boca dele, balabarabassudi cantarabassaia, foi inspirado pelo Espírito Santo, amado. Tudo que o Espírito Santo ouve lá em cima, olha, foi inspirado por Ele, foi escrito aqui, ó. Os homens escreveram, sim. Sim, o Senhor deu autoridade para os homens escreverem. Os anjos não podem pregar a palavra do Senhor. Que sirva de testemunho para você que diz que a Bíblia é um simples livro que foi escrito por mão de homem. Eu sou testemunha viva. E quando o Senhor terminou de falar essas palavras, eu voltei no lugar que eu estava no ônibus. Eu tinha assim, comecei sair lágrimas dos meus olhos, e eu comecei
Queridos, eu comecei a glorificar o Senhor, assim, espírito, eu tinha vontade de sair correndo pelaquele ônibus lá e glorificando o Senhor. Veja que maravilha. Oh, glória. Olibandala, barrala, baixai. Que coisa mais gostosa, que coisa mais maravilhosa é as coisas de Deus, as coisas do alto, amado. Abra o teu coração, deixe que o Espírito Santo te mostre o Pai. O Espírito Santo de Deus, ele foi enviado para nos dar essa conexão, para revelar aquilo que ele tem ouvido lá no céu. Olha só. Quando Jesus estava na terra, o Senhor disse que ele falava daquilo que ele tinha visto diante do Pai. Ele falava das coisas que ele conhecia, querido. E a mesma coisa, o Espírito de Deus, ele fala das coisas que Jesus fala lá no céu. Ele transmite ao nosso espírito a nós. É maravilhoso, é um presente de Deus. Vamos valorizar a palavra de Deus. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Vamos temer muito mais o Senhor a cada dia. Vamos andar com Jesus, querido. Vamos servir ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Se firma no Senhor. Creia na palavra do Senhor, que ela é viva, que ela é eficaz. Busque entendimento, o Espírito Santo que nos dá entendimento para nós compreender a Santa Escritura, queridos. Glória a Deus. São essas palavras que o Espírito Santo me impulsionou a te falar. Você sentiu tocado por essas palavras? Quer fazer um concerto, uma aliança com Deus, que seja para servi-lo ao Senhor em espírito e em verdade, para querer conhecer o Senhor Jesus? Você conheceu todos os ventos de doutrina, você conheceu muitas coisas, mas não conheceu o Senhor face a face, o Senhor ouvindo a sua voz, o Senhor tendo experiências com Ele. É o Espírito que vai trazer experiência. É o Senhor que vai trazer experiência do teu espírito com o Espírito Santo, e ali vai revelar coisas grandes e firmes que tu não sabe. A palavra de Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ora assim comigo. Senhor Jesus, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue. Tira a incredulidade do meu coração, Senhor. Me ajuda a crer nas tuas palavras. Crer, Senhor, que a Bíblia Sagrada é a tua palavra, meu Pai, a cada dia. E aprender com o teu Espírito Santo a te conhecer, meu Pai. Amado Espírito Santo, me mostra o Pai. Me dá entendimento para te servir, para te buscar, para ouvir a tua voz. Dá-me sensibilidade espiritual, em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito seja Deus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, meu querido, minha querida, que ouviu esta palavra, que fez uma aliança, fez um concerto com Deus. Continua firme, busca a presença do Senhor e Ele vai se revelar a vocês. Glória a Deus, bendito seja Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você, a tua casa, em nome de Jesus. Graça e paz.